Francisco Amâncio, o qual agradece a sua preciosa atenção. Quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, assim como ela nos revela a verdade última de Deus, então descobrimos que existe um ser superior que manda, que governa, que reina para todo sempre, desde a eternidade passada, hoje e para todo sempre. Este é o Deus que nos chama e nos escolhe, a fim de que venhamos a cumprir missões importantes sobre a terra, a favor do seu reino, para falar do seu poderoso Evangelho. Razão por que eu quero meditar juntamente com você que está ouvindo esta mensagem no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, onde está escrito o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como o Senhor Deus de Israel, Ele quer executar a sua obra sobre a terra para benefício dos filhos dos homens. Ele chama e, dando seu Santo Espírito, também capacita aqueles que Ele escolheu para fazer a sua vontade sobre este mundo. Quando nós olhamos para o exemplo de Noé, que foi um pregoeiro do Evangelho, ele foi chamado por Deus para cumprir a sua missão e cumpriu, pregando o Evangelho das Boas Novas já naquela época. Olhamos também para o exemplo do patriarca Abraão e os seus filhos, Isaque e Jacó. Foram chamados para representarem o Deus eterno aqui na terra, o Deus de justiça, e também para apresentar ao mundo uma nação eleita por Deus, escolhida pelo Eu Sou de Israel. Tantos são exemplos que nós podemos citar, como o de Davi, que era uma pessoa simples do campo, mas que foi chamado por Deus para ser rei sobre a nação judaica, sobre o povo hebreu. Os profetas são exemplos de pessoas também chamadas por Deus. Temos o exemplo de João Batista. O exemplo maior é o do próprio Filho de Deus, como sendo enviado de Deus Pai para cumprir a mais importante missão no planeta Terra. Outros tantos citaríamos, como os apóstolos, como Paulo, que foi um grande missionário para o reino de Deus e de Cristo Jesus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. A coisa mais importante para mim é cumprir aquilo que Deus já tem designado a meu respeito.
Não fugirei da minha missão, mesmo que para tanto venham as provações, que tenha que enfrentar as tentações. Não me renderei diante dos obstáculos, das dificuldades, das lutas, das perseguições. Não é de hoje que se levantam forças opostas contra o meu ministério, contra a minha chamada para arrancar toco, porém pregar a verdade do Evangelho que liberta. Não tenho a minha vida por preciosa. Nada é mais importante para mim do que cumprir as determinações do El Shaddai de Israel. Bens materiais não é importante tanto o quanto a visão visionária, missionária de levar as boas novas de Cristo Jesus, principalmente aqueles que ainda não conhecem o poderoso Deus de Israel e o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Redentor da humanidade. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério. Esta é a chamada para a minha vida. Eu tenho a plena convicção que, para isso, eu fui chamado. Me converti muito novo, aos 23 anos de idade. Como diria as pessoas naturais desse mundo, para o plano terreno, perdi muita coisa. Porém, ganhei tudo, porque passei a viver do lado do Deus Todo-Poderoso, que sempre cuidou de mim, que me capacitou, que me iluminou, que me deu a sabedoria que vem do alto, pela presença do Espírito Santo, para cumprir a minha missão, para cumprir a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Não foi homem nenhum que interveio para que eu recebesse o ministério de evangelista e através do qual glorificar e magnificar o nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Eu recebi do Senhor. Foi Deus que me deu, foi Cristo que me chamou para tanto. Por isso que não adianta alguém se levantar contra o meu ministério. Pode até ser que se levante contra mim e se dê bem. Mas se levantar contra o ministério que o Senhor me deu, vai se ter com aquele que me chamou para esta missão. E eu fui chamado pelo Senhor para dar testemunho do Evangelho. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho filosófico, não é o Evangelho ideológico, não é o Evangelho denominacional, mas é o Evangelho da graça de Deus. Por isso que nós pregamos mostrando a miserabilidade do ser humano, da minha própria condição miserável de pecador, e mostrando a saída, que é viver para Cristo, se converter dos maus caminhos e aceitar esta graça de Cristo para a vida eterna. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor,
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Compartilhe esta mensagem com os seus familiares, os seus amigos, conhecidos, nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp. E vamos juntos semear as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre. Está ouvindo o programa Evangelho Bíblico, direção e apresentação do evangelista Francisco